Muito bem, Cláudia Visoni, tá com você a bola. Conta para nós. Que Gente, maior alegria estar com vocês. A alegria só não é completa porque eu queria estar aí. Comprei o meu braço segunda-feira, fazendo permacultura, né? Cuidando da horta. E a fratura foi meio séria. Se eu deslocar, eu vou ter que operar, então eu não posso sair de São Paulo. Mas, assim, estou muito feliz de estar aqui, estou muito orgulhosa, estou acompanhando esse PDC desde que ele era um planinho, e, nossa, é uma emoção muito grande, estou muito feliz de vocês estarem nessa jornada, que é uma jornada intensa, maravilhosa, e estou aqui para contribuir, agradeço muito a Adriana e Moacir, que estão liderando aí, a Fabiana, que é a mãe, né, do Luminos, por esse espaço para a gente conversar. A gente vai conversar 1h30. O tema é permacultura e política, testando soluções em pequena escala para inspirar políticas públicas. Tá? Antes de explicar quais são as nossas 4 etapas nessa conversa, eu queria só comentar uma coisa, que vocês estão aí no PDC, tanta coisa, energia, plantio, bioconstrução, água, e de repente, em poucos dias, tem tantas técnicas, né? E esse é o começo de uma jornada, vocês vão integrando essas coisas. E eu não conheço nenhum permacultor que integre tudo na mesma intensidade, né? A gente vai formando essas redes de permacultor. Eu brinco que não vale a pena ter a ansiedade do Robson, de ser um Robson Crusoe, né? Não sei quem conhece o personagem, né? Que foi parar na ilha e ele fazia tudo sozinho, nem sozinho, porque depois apareceu uma outra pessoa que é o Sexta-feira, né? Mas às vezes tem esse momento de achar que a gente vai ser tudo. Eu não sou tudo, eu sou uma permacultora, agricultora, uma permacultora jornalista, uma permacultora que está na política e uma permacultora especializada em faxina. É o que eu mais amo na vida, é faxina permacultural. Então, adoramos. já me inscrevo para oficinas, PDCs, para essa conversa sobre como limpar as coisas, né? De uma maneira fazendo bem para o mundo, usando pouca água, isso aí é toda uma conversa que eu não vou mergulhar nisso. Agora vamos para a política, que é o tema de hoje. Eu quero conversar com vocês 4 assuntos. E eu vou tentar me organizar aqui para falar uns 10 minutos de cada assunto e aí abrir para uma conversinha, porque o que eu gosto mesmo é de conversar. Não tem uma apresentação em PowerPoint, é conversa. E eu queria muito, muito ouvir as colocações e as dúvidas de vocês em cada uma dessas 4 etapas. Então, a etapa número 1, a conversa é sobre os diferentes poderes governamentais e os entes federativos. Etapa número 2, princípios e técnicas da permacultura a serviço da sociedade. Etapa número 3, 7 dicas para o ativismo coletivo dar certo. E a última etapa é um dos assuntos do meu coração, é hortas comunitárias urbanas, agroecologia urbana. Por que eu resolvi começar com diferentes poderes governamentais e entes federativos? É horrível essa expressão, porque ela é técnica, então já vou desmistificar. O que é poderes? Executivo, legislativo, judiciário. Então, executivo, presidente, governador, prefeito. Legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Judiciário, são os juízes, o Supremo Tribunal Federal, é o Poder Judiciário. A gente precisa saber, entender que cada um desses poderes tem diferentes funções. Né? Por que eu estou falando isso? Parece muito teórico, e daqui a pouco eu vou falar dos entes federativos também.
Porque o que eu tenho aprendido, eu fui parar na política a partir de ser ativista, né? E eu comecei assim, eu moro em São Paulo, então aí participar de audiência pública, levar demanda, participar de CPI e de seminário na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara Municipal, e comecei a aprender um pouco como lidar com essas figuras aí do poder. E quando eu virei co-deputada estadual, que a gente foi eleito em 2018 e está acabando agora o mandato, eu percebi que as pessoas não sabem encaminhar seus pedidos para o governo. Elas não sabem. Então, vou dar um exemplo bem básico. Eu ainda sou, mas está acabando o mandato, co-deputada estadual. Todo dia, não sei quantas pessoas me ligavam, falavam coisas do tipo assim: olha, estão cortando uma árvore na frente da minha casa, você tem que fazer alguma coisa. E aí é muito chato virar para a pessoa e falar assim: olha, eu sou do legislativo estadual. A arborização urbana é uma coisa que é do executivo municipal. Você vai ter que conversar com a sua subprefeitura, né? E isso foi um dos grandes trabalhos do nosso mandato, que tinha esse objetivo de pedagogizar a política, de transformar, né, esse monstro em algo mais compreensível. Então, quando a gente tem um pedido, quando a gente precisa que o governo haja, se a gente souber para que guichê a gente vai encaminhar essa demanda, a gente vai economizar energia, a gente não vai ficar sendo enrolado, porque a maioria dos políticos não fala a real. A pessoa quer fazer uma média, fala assim: ai, peraí, que meu assessor vai te atender, não, vamos marcar uma reunião, porque na verdade a pessoa quer dar de simpática, principalmente quando está chegando a eleição, né? Ela quer o seu cadastro, o seu e-mail, o seu CPF, quer que você vá lá e depois você conte para todo mundo: nossa, fulano é super legal. Mas vou até falar assim, um governador de estado não consegue resolver um problema de uma árvore sendo cortada na frente da casa de ninguém, porque isso é uma coisa da prefeitura, e mais especificamente da subprefeitura. Então, eu falei dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Executivo é quem faz programa de governo. Então, assim, Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, toda a política agrícola, Plano Safra, programas. Programas são feitos pelo executivo. Vereador, deputado, etc., não vai fazer programa nenhum. Pode fazer lei que depois precisa ser regulamentada. Pode oferecer dinheiro por meio de emenda parlamentar, que é algo que eu sou contra, que nós não vamos entrar nisso, e que é dificílimo mandar para a ONG, tá? É muito mais simples mandar para os próprios, ou para santas casas, hospitais, ou para os próprios municípios e secretarias de governo, né? Legislativo pode isso. E judiciário é quando, por exemplo, na nossa área está acontecendo um crime ambiental e aí você aciona o Ministério Público para punir quem está fazendo uma coisa errada. Então é isso. Esses são os poderes. Super importante entender. E aí vou passar muito por cima, porque isso no Brasil é confusíssimo. Vou pegar o exemplo da água, tá? Para falar de ente federativo. Ente federativo, o que, que é? Município, a cidade, estado, a federação, que é o país. Esses três níveis, que cuidam de coisas diferentes e que, às vezes, cuidam bagunçadamente da mesma coisa. Vou dar um exemplo que tem a ver com água. Água tem leis municipais, estaduais, federais. Eu sou uma das fundadoras também da Aliança pela Água. A gente, uma vez internamente, resolveu fazer um seminário para entender a legislação. É impossível entender, são bilhões de leis, leis que são conflitantes, leis que estão em desuso, é muito confuso, tá? Então, eu vou tentar aqui colocar o que tem a ver com a permacultura e que é mais simples endereçar. Então, município, cidade. Município cuida de resíduo, cuida de lixo. Então, questões de compostagem
bora lá falar com o município. Os municípios é que estão fazendo PSA, o pagamento por serviços ambientais, né? Eu acho que aí na região de vocês tem, São Paulo vai começar a ter. Não sei se existe PSA federal ou estadual, mas em geral é municipal. Município cuida de zoneamento, uso e ocupação de solo. Município cuida de árvores urbanas, cuida de drenagem. Drenagem tem a ver com quando chove muito, né? Enxurrada, enchente, etc. e tal, tudo muito mal feito, com obras caras, que aí a permacultura precisava entrar de sola para a gente fazer infraestrutura verde, jardim de chuva, um monte de coisa que vocês devem estar aprendendo aí. Cidade cuida da educação infantil, educação básica, cuida um pouco de abastecimento, de alguns aspectos da saúde e de alguns aspectos de água e esgoto. Vamos para Estado. O Estado também cuida de água e esgoto. Vocês não me perguntem a diferença, porque tem que fazer uma faculdade de uns 5 anos para entender. Regulamentação, aqui no estado de São Paulo, CETESB, toda a regulamentação ambiental, em geral, vem da CETESB, e a CETESB tipo, assim, ela influencia outros estados, porque tem muito técnico, muita pesquisa, muita coisa aqui. A polícia é estadual, as unidades de conservação, que são os parques, tem muitos que são estaduais, educação básica, saúde também tem muita coisa, educação básica e superior, né? Também tem muita coisa estadual. E para terminar, vamos falar da federação, que é o país. O país, em geral, cuida assim, primeiro do repasse de recursos, porque é o primo rico, né? Das grandes regulamentações. Então, regulamentação de agrotóxico no Brasil é federal, o marco do saneamento, as leis de saneamento, a política agrícola, o plano safra, a agricultura familiar, muitas instituições de ensino médio e universidade, e por aí vai. Então, estou terminando o módulo número 1 em menos de 15 minutos, que é dos diferentes poderes governamentais e entes federativos. Eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário. E aí, talvez a pessoa, se quiser falar, talvez tenha que vir aqui próximo para ou a pessoa fale. Também dá para vir até aqui, se alguém quiser. Alguém tem algum comentário, pergunta? Não? Por enquanto, não. Acho que seguimos. Bora lá. Bora lá. Segundo tema, princípios e técnicas da permacultura a serviço da sociedade. Eu escolhi esse tema porque assim, os princípios e técnicas da permacultura são lindos. É maravilhoso aplicar na nossa vida, no nosso sítio, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa ecovila, no nosso Luminos. É tudo maravilhoso e a gente vai criando esses pequenos oásis permaculturais aí pelo mundo, que é tudo lindo. Mas o que a gente quer mesmo é que esse negócio expanda. E para expandir, a gente precisa atingir mais pessoas. E a gente principalmente precisa infiltrar pessoas, ideias, conceitos, a nossa ética nos grandes poderes. Porque o que eu estou percebendo é que a lógica de quem está com o poderzão na mão, ela assim dá vontade de obrigar, né, a pessoa para se candidatar a qualquer coisa. Eu, por mim, fazia uma lei assim: você quer ser candidato a qualquer coisa, você tem que fazer um PDC. Tá obrigado. Mas seria maravilhoso, porque a gente vê que a lógica de quem está com os grandes poderes na mão é uma lógica muito, muito diferente da lógica e da ética da permacultura. As pessoas não estão nem abertas a ouvir, a maioria não consegue entender o que a gente está falando, a gente fica pagando assim de ingênuo, de sonhador, de maluco, mas eu acho que é justamente ao contrário. A minha visão, né, que é uma visão nada isenta, porque eu sou apaixonada pela permacultura,
é que a gente que está com o pé na realidade, na verdade. Então, para começar, vocês devem ter estudado aí no PDC a ética da permacultura. Cuidar das pessoas, cuidar da natureza, partilhar os excedentes. Para mim, isso é um programa de governo completo. Assim, está escrito, né? E não precisa mais nada além disso, é só detalhar. Porque se a gente, como sociedade, se os governantes, se o Estado conseguir cuidar das pessoas, cuidar da natureza e partilhar os excedentes, que, na verdade, reduzir as desigualdades sociais, tá lindo, né? A gente vai ter um mundo perfeito. Então, ao adentrar na política sendo permacultora, a minha utopia é essa, é que isso vire diretriz de governo, com essa simplicidade, né? Então, em relação aos princípios da permacultura, é isso. O que tem a ver com a política? Tem tudo a ver com a política. Na verdade, eu não consigo imaginar nada que seja mais político do que a maneira como esses princípios estão expressos, né? Assim, é tudo que a gente precisa. Isso vale para qualquer sociedade, para qualquer época, para qualquer tempo. Devia ser a Constituição. A Constituição está aqui, lá escrito. Assim, já pensou? Lá em Brasília, na frente do Palácio do Planalto, um dia enorme, assim, cuidar das pessoas, cuidar da natureza, partilhar os excedentes. Então, é por aí. Aí, eu peguei, eu não sei como é, eu queria estar aí, entender melhor como é que é o programa do curso, mas, como eu estou longe dessa vez, Travou um pouquinho aqui, você está escutando, atividade que eu Cláudia? muito recomendo. Ai, Oi? a sua imagem ficou travada, a imagem e áudio. Então, se você puder repetir sua última frase, a gente agradece. Eu estou falando do livro Tá. do David Holmgren, que chama Permacultura, Princípios e Caminhos Além da Sustentabilidade. Eu não sei Sim, também a Adriana e o Moacir trouxeram o livro e compartilharam aqui. Oba! Viu como nós estamos em sintonia? Então, eu estou pegando, porque assim, o Bill Mollison escreveu as, gente, os conceitos, né? Ele escreveu os princípios da permacultura de uma outra maneira. E o David Holmgren, eu gosto muito da maneira como ele escreveu. Então, eu peguei alguns desses princípios, agrupei, para comentar para vocês o que eles têm a ver com política. Todos eles têm muito a ver com política, mas alguns vão ali muito especificamente. Então, para começar, muito a ver, não é com a política como ela é feita hoje, muito a ver com a política como ela deveria ser e como ela vai ser, porque nós vamos fazer esse negócio ficar desse jeito, né? Então, vamos pegando lá os princípios. Observe e interaja. Aplique a autorregulação e aceite feedback. Use soluções pequenas e lentas. Nossos governos não fazem nada desse jeito nunca, o que é muito ruim. Os programas governamentais, em geral, eles já começam na grande escala, eles são projetados longe ali de onde as pessoas vivem, as pessoas que vão ser beneficiárias ou ser envolvidas, ou vão ter até sua vida mudada, né? Se a gente for pensar assim, grandes obras, elas são projetadas num gabinete lá longe, por pessoas que nunca foram naquele lugar, que muitas vezes vai ser inundado, vai ser destruído, vai ser... Então, assim, isso é muito ruim. As pessoas não são ouvidas, os planos são super centralizados e já parte do 0 para 1 milhão, porque o pessoal gosta de escala, né? E quer fazer as coisas muito rápidas, que é o oposto de use soluções pequenas e lentas. Então, não tem protótipo. É como você fazer assim, eu vou construir um prédio de 120 andares sem maquete, sem muito plano, vou comprar um monte de cimento aí, vou levantar um prédio de 120 andares que nunca ninguém fez
e vamos ver o que vai acontecer. Em geral, dá errado, e pode dar errado tudo, pode dar errado em parte, e sai muito caro. Eu vou dar um exemplo, amanhã, né, meu aniversário, eu estou fazendo 57 anos, vou dar um exemplo da despoluição do Rio Tietê. Eu nasci em São Paulo em 1966 e desde que eu me conheço por gente, sempre tem um projeto de despoluição do Rio Tietê há 50 anos. E o Rio Tietê continua um esgotão, continua. Bilhões já foram gastos nisso aí. Os projetos sempre, não é assim, vamos despoluir geral, vamos colocar um monte de máquina. Eles estão aprendendo, parece que os últimos projetos já falam das microbacias, né? Mas assim, a ineficiência é gigantesca, porque cada um quer fazer. O último governador tinha lá já um projeto, 2022, Tietê limpo, né? Ele saiu da política e não tem Tietê limpo nenhum. Então, se isso fosse feito de maneira pequena e lenta, sabendo, falando a real, gente, não é em 2 anos que a gente vai despoluir o Tietê, não é em 4 anos, talvez não seja em 8 anos, talvez seja em 20 anos. Mas se a real tivesse sendo dita e experimentada, não seria em 50 anos, porque a gente está em 50 anos praticamente no zero ainda, para começar tudo, com bilhões e trilhões de dinheiros gastos. Isso porque é uma lógica de pensamento centralizado, megalômano, de fazer tudo grande, rápido, de querer ser o herói, de não ver a complexidade das coisas, né? E de não olhar os outros princípios. Agora eu vou para os outros princípios. Pode ficar com essa história do Tietê na cabeça aí, porque vai servir para muitos outros. E na região de vocês, talvez existam, né, exemplos semelhantes. Então vamos lá, o segundo item. Capte e armazene energia. Estou juntando vários princípios, tá? Use e valorize os recursos e serviços renováveis. Só esses 2 aqui. Aí é onde está começando a virar o jogo a favor de nós. A maré está começando a vir para o nosso lado, porque, quer dizer, a situação aí climática está muito dramática e as pessoas donas do dinheiro no mundo realmente começam a investir sério em energia renovável, né? Então, a gente está numa migração muito rápida no Brasil para energia eólica, energia solar. Nada disso é perfeito. A gente tem muitos desafios aí para pensar relacionados a resíduos de bateria, todo mundo aí falando de carro elétrico, o que vai ser feito com esses resíduos? Os painéis solares, isso aí vai gerar resíduo, o que vai acontecer? Turbinas eólicas, a gente está com problemas em comunidades no Nordeste, comunidades muito vulneráveis, que de repente estavam lá vivendo há centenas de anos no lugar, naquela vida, na escala pequena, porque também quando se pensa em energia renovável, tem muita coisa centralizada, né? Em vez de colocar uma turbina em cada casa, a gente está olhando para o centralizado. Então, lá nessas pequenas vilas, de repente instalam umas turbinas gigantescas que fazem um barulho e que mudam toda a paisagem. Tem gente com problema psicológico por causa disso, mas enfim, espero que a gente aprenda a fazer isso da maneira correta. Eu sei que o Moacir é físico, ele deve estar aí falando coisas muito mais maravilhosas do que eu sou capaz, né? E mais assim, eu só queria pontuar nessa conversa que a maré está começando a virar para o nosso lado. Não, uma coisa que me incomoda é que pouco se fala, para não dizer que nada se fala, que uma das maneiras de guardar ou economizar energia é usar menos. A gente ainda tem um uso muito perdulário na nossa sociedade, né? Com problemas que tem aquela brincadeira da permacultura do problema é solução, mas tem problema que é problema mesmo,
como, por exemplo, a poluição luminosa nas cidades, à noite, né? Isso, nas cidades em muitos lugares, isso é um problema, a gente está usando luz demais. Será que precisa? Teria que direcionar essas luzes só para o solo e reduzir muito, porque isso é muito ruim para os animais, isso impede que as pessoas vejam o céu, enfim, é uma conversa super grande. Eu quero encerrar terminando esse capítulo aí da energia, falando duas indicações. Uma, para mostrar que assim, nem tudo está vencido, tem um podcast muito bom chamado Tempo Quente, que mostra aí os lobbies, agora mudou o governo, espero que a situação tenha melhorado mesmo, mas assim, ela estava dramática e mergulha bastante nessas questões de termoelétrica, de escassez de energia. Esse podcast é muito bom. E eu quero indicar um amigo meu que chama Adalberto Maluf, que ele é também do Partido Verde, como eu, e o Adalberto é presidente da Associação de Empresas de Energia Renovável do Brasil. Ele estuda muito isso e é um especialista que não é permacultor, não conhece a permacultura, mas eu acho que nós, da comunidade permacultural, teríamos muito a aprender e trocar com ele. Bom, já estou explodindo meu tempo aqui, então eu vou terminar rapidinho esse item. Evite o desperdício, também nossos governos são muito baseados no desperdício, além da megalomania, uma coisa que me angustia muito é que os resíduos não são vistos como recurso. Nosso querido amigo permacultor Guilherme Castanha, que fala, né? Cocô é um recurso maravilhoso, isso deve estar sendo discutido aí no PDC. E a sociedade não vê o cocô como um recurso. A sociedade sequer vê os nossos resíduos domésticos orgânicos como um recurso para fazer compostagem. Está surgindo no Brasil uma rede de empresas de compostagem muito legal, eu mapeei, conversei com todo mundo. Em São Paulo tem uma rede de comunidades que estão compostando em espaços públicos. Então, esse setor, e aí vou falar um pouco de possibilidade de carreira, é uma das carreiras que, para permacultor, eu acredito que tem barreira de entrada, né? É fácil entrar, mais ou menos fácil entrar. Então, tem um setor aí da compostagem, das empresas de compostagem, que eu acho que podem gerar oportunidades muito boas para permacultores. Para terminar, eu vou fazer, juntei aqui 3 princípios que têm a ver com a questão política mesmo, ideológica, e que eu quero colocar como pontos de reflexão para a gente, né? Que é integre em vez de segregar, use e valorize a diversidade, use os limites e valorize o marginal. A gente está vivendo uma sociedade rachada, polarizada politicamente, que uma parte... Eu tenho lado nisso, né? Eu votei no Lula e tudo mais, mas assim, a gente precisa aprender caminhos para abraçar quem pensa diferente. A democracia depende disso. Não dá para virar toda a eleição ser, como é que é aquela brincadeira da moeda, né? De cara ou coroa, né? Porque assim, se metade da população está de um lado, a metade está do outro, e muita gente intolerante, então na eleição passada foi cara, nessa foi coroa. A gente não pode achar que está tudo tranquilo, enquanto, e aí assim, a permacultura é uma fonte de sabedoria, né? Enquanto a gente não aprender a integrar em vez de segregar, a usar e valorizar a diversidade de pensamento, de estilo de vida, de visão de mundo, e valorizar o dia está marginalizado. Então, o item 2 da conversa acabou. Eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Se não quiser, não tem problema. Eu posso ir para o terceiro e para o quarto, a gente fazer a conversa no fim, ou como vocês quiserem. Câmbio. Tem pergunta. Temos uma pergunta aqui da nossa professora Adriana. Oi, Claudinha. Eu quero saber
nesses anos de mandato de vocês, o que desses aspectos vocês conseguiram transformar, pelo menos um pouquinho, né, no que vocês conseguiram atuar? Ótima Tá. pergunta. Excelente. Eu tenho uma explicação permacultural para isso, que é a seguinte: primeiro, que eu não tinha um mandato inteiro, eu era um nono de uma deputada. E mesmo entre o meu grupo, eu era a representante dessa pauta ambiental e tudo mais. Não existia uma compreensão, não era um mandato permacultural. O Brasil tem alguns mandatos permaculturais já, tá? Eu consigo pensar em 2. Se vocês souberem de outros, não, 3, Alto Paraíso também. Se vocês souberem de outros, pelo amor de Deus, me falem para eu ser feliz. Mas, assim, tem o mandato coletivo de vereador lá em Alto Paraíso, tem o mandato do Marquito, em Florianópolis, e tem o Goura, em Curitiba. Eu não conheço mais ninguém que está indo lá para o gabinete, fazendo banco de semente, levando o banheiro seco em evento político, não conheço. Eu tentei fazer o máximo que eu pude, tá? Com todas as dificuldades, e eu me senti naquela LESP uma formiga, né? Vocês estão aí estudando regeneração de solo. O que é uma formiga? A formiga chega quando a terra está arrasada. A formiga chega onde, assim, aquilo está uma laje, onde minhoca não sobrevive. E ela vai fazer esse trabalho de furar aquela laje, de começar a arejar aquele solo, começar a levar matéria orgânica para dentro daquele solo. Então, cada vez que eu entrava na LESP, eu falava assim: eu estou aqui uma emissária formiga. E eu consegui fazer uns buraquinhos, consegui fazer curso de emenda parlamentar, consegui levar enxada para a LESP, plantar árvore lá, consegui acordo com prefeitura. Nosso mandato foi muito atrapalhado, então eu comecei a aprender esse negócio de emenda parlamentar. Tinha emenda parlamentar desenhada para a permacultura que a gente não conseguiu executar porque ela estava destinada à ONG e uma ONG permacultural, que é o IPESA, mas a gente não conseguiu fazer o dinheiro chegar lá. Então, várias emendas ferraram. E eu acho que talvez o maior legado meu, como primeira co-deputada permacultora do estado de São Paulo, tenha sido ajudar a trazer mais gente para isso. Eu dediquei bastante tempo conversando com grupos que se candidataram e se elegeram como vereadores em outros lugares, pessoas mais perto dessa pauta, pessoas ligadas em agroecologia e tudo mais, trazer visibilidade para esse assunto, estando co-deputada, né? E um dos legados é estar aqui nessa noite conversando com vocês, sugerindo que a gente vá entrando nas estruturas de poder que a gente precisa chegar lá, seja como conselheiro de bairro, conselheiro de meio ambiente, vereador na próxima eleição, ou saber chegar lá numa audiência pública, sabendo pedir. Então, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês já é um conteúdo de influenciar a política, porque quando a gente sabe que árvore é do executivo municipal, a gente não perde tempo tentando falar com o Lula ou com o Xandão ou com o vereador XYZ, a gente sabe que é governo local e vai direto. Então, é o que deu até o momento, né? E conseguiu, ano passado, fazer a única campanha política lixo zero do Brasil, feita com papel adubo. Todo o papel usado na campanha, inclusive, assim, teve gente que falou que a gente era burro, e realmente possivelmente a gente perdeu o voto, porque a gente não conseguia fazer material junto com outro candidato, porque eles queriam poluir. A gente falou: não, nosso papel é lixo zero, é tinta tóxica em celulose, vai tudo virar cobertura de solo. Aliás, até os recortes e as rebarbas de papel, eu estou triturando tudo, é uma cobertura de solo maravilhosa, né?
Então, isso é um jeito também de mostrar, isso foi para a imprensa, que, olha, de alertar para o fato de que a gente está poluindo ao fazer campanha política e não precisaria ser assim. Então, são realizações modestas, mas é o que deu até agora. Tá Bora ótimo. para frente? Ou tem Parabéns. mais Alguma pergunta a mais? Não? Então seguimos em frente. Toma sua aguinha. aguinha? Olha, agora é 7 dicas para o ativismo coletivo dar certo. Depois eu posso mandar essas 7 dicas, eu tenho um post que explica elas melhor, né? Então, elas estão muito baseadas na minha experiência de muitos coletivos, porque tem o Perma Sampa, que é o coletivo que a gente deu 10 PDCs, inclusive, tem o coletivo da Horta das Corujas, o coletivo do Mandato, a União de Hortas Comunitárias de São Paulo, a iniciativa Objetivos da Compostagem. Eu sou a pessoa dos coletivos e eu não faço nada nessa vida sozinha, não tenho o menor interesse em fazer nada nessa vida sozinha. E aí eu sistematizei 7 dicas que, para mim, assim, sou eu falando comigo mesmo, para mim ajudam muito a nortear uma ação coletiva. E aí eu vou falar elas rapidinho, porque essas eu queria ouvir vocês e entender se isso faz sentido ou não. Então, assim, dica número 1, ouvir é mais importante do que falar. É muito comum em reunião de ativistas, senta lá 10 pessoas numa roda, cada um dá uma ideia, quer convencer, quer vender a sua ideia, mas cada um já chegou na reunião com a sua ideia, falando assim, eu vou vender essa minha ideia para os outros 9. Então, a pessoa não vai nem com a orelha aberta. Ela vai lá, senta, para falar a sua ideia maravilhosa. Eu já participei de não sei quantas reuniões que cada um falou a sua ideia, ninguém apoiou a ideia de ninguém e acabou a reunião, cada um foi para o seu canto com a sua ideia. Então, ouvir, né, numa reunião, num encontro, realmente ouvir e entender aquela pessoa, o que, que ela está falando, por que, que ela está falando, que contribuição que ela está trazendo, é muito mais importante do que ficar tagarelando. O que nos leva à segunda dica: viabilizar a ideia de outra pessoa ou fortalecer a iniciativa que alguém já começou é mais importante do que ter a grande ideia e começar um projeto. Porque também tem isso, essa dica é filha da primeira, né? Quando eu estou muito apaixonada pela minha ideia, eu quero ser autor da ideia, que vai ser linda, e eu não escuto o outro, às vezes aquela outra pessoa, ela já começou um negócio que não é 100% aquilo que eu sonhei, mas é 80%. E se eu me envolver no sonho e entrar na viagem do outro, lá pelo meio do caminho, a gente vai aperfeiçoando o rolê. Não fui eu que tive a ideia de fazer a Horta das Corujas, não fui eu que tive a ideia de criar o Grupo Hortelões Urbanos, não fui eu que tive a ideia de fazer mandato coletivo. E assim, é muito poderoso. Quando a ideia está na mão de uma pessoa, até o pessoal do Transition Towns, não sei se vocês estão estudando Transition Towns aí também, né? Todo aquele, tem um PDF lá que é o manual do Transition Towns, eles falam que assim, se você está sozinho num rolê, você ainda não entrou na vibe Transition Towns. Quando tem 2 pessoas, a mágica já começou. Então, assim, você pode ser essa segunda pessoa, que muitas vezes é muito mais importante do que a primeira pessoa para aquela ideia sobreviver, para aquele projeto sobreviver. Então, eu amo ser o número 2. Terceira dica. Todo mundo tem poder e ninguém manda em ninguém. Eu não gosto da divisão social do trabalho. Eu não gosto de ter gente que planeja e não executa e gente que executa e não tem oportunidade de planejar. E eu acho que o planejamento vai acontecendo e as ideias vão se fortalecendo muito quando a gente está com a mão na massa.
né? Então, assim, não é legal que todo mundo faça o trabalho braçal. E aí o pessoal aí do budismo manda ver muito bem, né? Que é as pessoas de mais altas na hierarquia lá lavar banheiro. Uma sociedade em que todo mundo coloca a mão na massa, e eu vejo erros de design, por exemplo, o meu fogão é impossível lavar, é uma coisa assim, dificílima. Eu tenho certeza absoluta que o ser humano que projetou aquele fogão nunca na vida dele lavou o raio do fogão, porque se ele tivesse lavado, não teria projetado daquele jeito. E tem mil coisas que são assim. Então, terceira dica é: todo mundo tira lixo, todo mundo varre chão, todo mundo tem ideia. Todo mundo carrega peso. 4, acolher seus talentos e suas fragilidades. Ninguém é perfeito, né? Eu, por exemplo, sou muito chata e cada um tem seus pontos fortes, tem sua luz, sua sombra, tem suas dificuldades. E começar um projeto com o pré-requisito de que todo mundo vai ser perfeito, não vai rolar, porque as pessoas não são, não existe isso, né? Então, como diz a permacultura, o problema é a solução. Se uma pessoa é mais quieta, isso é uma solução para algumas funções. Se uma pessoa é mais sociável, e isso também é uma solução. Se uma pessoa não entende nada de tal coisa, talvez ela traga perguntas que ninguém pensou. Falei que eu ia ser rápido e não fui tanto, né? Mas já estamos lá, 5, 6 e 7. 5, acreditar na abundância e compartilhar saberes e recursos. É aquela história da abundância mesmo, né? Do paradigma da abundância. E muitas vezes acreditar que vai ter abundância de visibilidade para todo mundo, não querer protagonizar e ser o máximo, e só eu estar no holofote, no palco. Acreditar mesmo, ir com o coração aberto e partilhar aquilo que você tem e acreditar que aquilo vai multiplicar e vai ser incrível. 6, aceitar o caos. Em geral, as coisas acontecem de forma diferente que foi planejado. Isso é uma regra. Você planejou, aconteceu de outro jeito. Aí você planeja, aconteceu de outro jeito. Aí você planeja, aconteceu de outro jeito. Não é um problema. É assim a vida. Então, bora abraçar o caos, sambar no caos e ver que vai aparecer uma música muito mais divertida. E o último, é muito simples, eu não vou ter que explicar, é começar onde você está agora. Então, você quer fazer uma mudança no mundo. Começa onde você está, usando o que você tem, fazendo o que você pode. Isso, assim, não é assim, o dia que eu estiver lá no meio da Amazônia, tendo um drone e eu tiver os poderes de supermulher, aí sim eu vou conseguir fazer alguma coisa. Não! Você tem uma caixinha de fósforo, um barbante, um vaso, dá para fazer alguma coisa. Vai lá. Acabei esse item. Arrasou, muito bom, Cláudia. Excelente. Está todo mundo aqui, cara. Muito bom, super inspirador. Alguém tem alguma questão, comentário? O Rafa tem aqui uma questãozinha. Chega junto aqui, Rafael. Chega junto, oi. Lindos princípios, lindas dicas. Eu queria fazer um comentário, porque eu ouvindo você listar e explicar as 7 dicas, eu poderia dizer que você estava falando de sociocracia. Eu vejo que a sociocracia ela abarca todas essas dicas de como a gente pode coletivamente transformar o mundo, né, que a gente vive e fazer com que os nossos objetivos sejam alcançados. E aí eu queria escutar se você tem alguma inspiração na sociocracia ao pensar isso, enfim, e também assim aproveitar pensar
dentro dessas instâncias políticas que você citou, se é possível, você que já esteve por dentro do legislativo, por exemplo, né? Se é possível encontrar brechas para a gente pensar em sistemas mais circulares e cooperativos de tomada de decisão. Então, seria um pouco isso. Lembrando que no mandato coletivo permacultural de Alto Paraíso, tem-se feito esse exercício de levar a sociocracia, né, em algumas instâncias. Super obrigada pela pergunta. Olha, eu gosto muito, eu não sou grande especialista, mas assim, eu tomei contato com a sociocracia depois que eu tinha escrito isso. Isso aí se baseia muito na experiência do dia a dia dos grupos, né, principalmente da Horta das Corujas, e foi bem experiência prática, mas depois eu conheci a sociocracia. Lá no nosso mandato coletivo, quando a gente foi escolher o nome na urna, a escolha foi sociocrática e foi maravilhoso, né? A gente começou todo trabalhado na sociocracia, né? E eu conheço o João Iuge, né? Que foi o mentor do primeiro mandato coletivo lá de Alto Paraíso, né? Que é o primeiro mandato coletivo do Brasil, que é de 2016, e lá eles pela primeira vez conseguiram se reeleger, então tem já uma dinastia de mandatos coletivos com outras pessoas, né? Mas acho que os princípios estão sendo seguidos, né? Então, assim, eu acredito muito que a sociocracia cuida melhor, né, da nossa Constituição, que é cuidar das pessoas, cuidar da natureza e partilhar os excedentes, é um método muito mais eficiente. Só que aí vem o só que. Eu não vejo muito, tanto nos partidos quanto nos mandatos, existe um anacronismo, né? Anacronismo é uma estrutura que já está velha, ultrapassada e que não funciona mais, porém está aí vigente. É tudo muito centralizado, muito hierárquico, e a política é muito personalista. Então, vou abrir um pouco, né? O nosso mandato, isso não é segredo, foi mandato muito de crise, né? E ele começou sociocrático, mas não segurou a onda. E ao longo do mandato, o coletivo foi se desfazendo, porque não houve abertura para a sociocracia. Chegou num determinado momento assim, eu estou certo, você está errado. Então, e a pessoa que é a porta-voz do mandato, né, que tinha o poder na mão, falou assim, gente, é o seguinte, eu estou certa, todos vocês estão errados, então eu vou fazer como eu quero. Então, uma coisa que ela foi escolhida por um modo sociocrático de ser, e aí embarcou nisso, né? Que é o oposto da sociocracia, é o oposto da comunicação não violenta, é voltar lá para trás, para a estrutura anacrônica e personalista. E a política inteira funciona assim, né? Eu brinco que todos os mandatos são coletivos, não existe, né, mandato individual que é uma ficção. Esse ser político, essa pessoa, essa figura pública, ela representa um montão de gente. Quando a gente vai ver debate, né, de presidente, de governador, sei lá, isso fica muito nítido, porque tá lá aquela pessoa com aquele monte de papel, assim, aí perguntam assim, quanto você gastou na merenda escolar no ano passado? Vai lá procurar, tem 100 assessores, nada daquilo, aqueles dados não foram compilados por aquela pessoa, muitas vezes aquela pessoa está fazendo um discurso que ela não escreveu, está falando ideias que não são dela. É um grupo, sempre é um grupo, mas é um grupo muito desigual no poder, porque quando a pessoa vai na urna e vota em uma pessoa, e por isso que a gente vê muito mandato Frankenstein, né? Começa de um jeito, essa pessoa que é o mandatário, ainda tem esse nome de mandatário, tem poder absoluto. Um gabinete é uma monarquia absolutista não
constitucional. Dentro de um gabinete, uma pessoa pode acordar de manhã e falar assim, olha, todo mundo que está aqui, eu descobri que vocês todos não servem mais para mim, tchau, não é CLT, não é nada, é cargo de confiança, tchau todo mundo a partir de amanhã que eu vou trazer um monte de gente outra aqui, né? Então, surgirem esses mandatos coletivos é uma maneira de oxigenar, mas a gente está vendo que, de novo, né, as formiga toma na cabeça. A gente tem que começar. Nós estamos melhor do que em 2015, quando não tinha nenhum mandato coletivo no Brasil e não tinha 0 mandatos falando em sociocracia. Agora a gente já tem alguns, mas é alguns, né? E é uma mudança talvez mais lenta do que a gente que está lá na frente. Não estou falando na frente porque a gente é melhor, mas na frente com mais rodagem nessas conversas, né? Muitas vezes a gente não está disposto a encontrar lá, não vou nem falar a idade da pedra, porque a idade da pedra era bastante permacultural, né? A gente não está disposto a entrar nessas estruturas que são tão diferentes dos nossos valores e princípios. Mas eu estou aqui nesta noite de verão falando com vocês para tentar convencê-los de que é muito importante que a gente tente. É muito importante que, ganhando ou não eleição, que tenha mais campanhas que são lixo zero, que tenham mais campanhas que vão lá, sobem no caixote, pegam o megafone e falam assim, cocô é recurso. Aí metade das pessoas desmaia, né? Porque as pessoas não gostam de falar de cocô. Mas, assim, tem que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 159 vezes, falar de compostagem. Sim, eu tenho minhoca em casa. Sim, eu estou aqui com a unha suja. Isso vai mudando o arquétipo do político. Mesmo que a gente não emplaque, né? Vai mudando a cultura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso que eu tinha para dizer. Muito bom, Cláudia. E eu penso também, a partir disso que você está falando, que tem um outro modelo de fazer o ativismo, né? Que é um modelo muito que a gente optou aqui no Terra Luminous. Que é seguindo aquela velha frase do Buckminster Fuller, né? Se o sistema está doente, não gaste sua energia tentando consertá-lo, cria um novo sistema de modo que o velho se torne obsoleto. Então, muito do nosso mote aqui, mas é claro que a gente dança com a Matrix e a gente está nesse trânsito, né, muito com a advocacy, especialmente com o governo local, também com o governo estadual, mas o que a gente está interessado é em poder dar, inclusive, subsídio para a tua fala, que está lá na frente, né? Olha, tem um lugar que a coisa está funcionando, né? Aqui, sim, a gente pode usar os recursos, que a gente ocupa um território natural, né, deixando ele, né, melhor do que quando a gente encontrou, e muito do programa Cinturão Verde, né, que é esse território de 1.200 hectares que a gente está agora aqui visualizando, é de poder criar essa governança participativa, é de trazer para os vizinhos uma outra consciência, né, de que fragmentar a terra não é o melhor caminho, que a gente pode fazer a economia da floresta em pé, que a gente pode ter uma casa com conforto, e ela pode ser de barro, ela pode ser construída com os recursos da terra, né? Então, só para trazer aqui que eu acho que todos nós ativistas, é importante que cada um esteja numa posição agora, né? Vamos imaginar que é uma guerra que a gente está. Então, cada um está numa posição, né? E assim, o meu modo de ver um possível ativismo é da gente estar também construindo essas realidades, né? Que pode acontecer num bairro, pode acontecer, mas é aquilo que você falou, né? Comece com o que você tem, fazendo agora, e não fique esperando né, a situação ideal. Sensacional, Fabiana. Eu acho que é isso mesmo, super enriquecedor que você traz, porque política não é só política institucional, né? Política é cuidar da nossa casa, cuidar da nossa sociedade. Concordo com você, a gente é um time de futebol, né? A gente está aí jogando, um é ponta esquerda, outro é goleiro, e de repente, uma hora eu posso cansar de partido e falar assim: chega! Eu vou morar no Terra Luminous. E a Fabiana fala assim, agora é o meu momento de ser prefeita de Juquitiba, né? E a gente é uma rede,
né? E é fundamental. E isso que você me fala me traz uma coisa assim: não dá para a gente desejar uma coisa que a gente não consegue imaginar. Então, a construção desse imaginário, né? Colocar realmente, ir em frente e ir construindo essa utopia, que é muito o que o Terra Luminos faz e que tem a ver com o próprio, que é das hortas comunitárias urbanas. Se você nunca viu, se você não consegue imaginar, se você não sabe o que é um banheiro seco, não tem, sabe assim, se você nunca viu um desenho, uma foto, nunca foi cagar lá no banheiro seco, como é que você vai defender essa ideia? E a gente, muitas vezes, como permacultor, tem essa função de construir esse imaginário. Construir este imaginário que está tão longe da vida de muitas e muitas e muitas pessoas que não conseguem, assim, é como, sabe, assim, a oitava dimensão. E trazer isso, né, ancorar isso, criar, é super, hiper importante e é o que dá base para a gente ir infiltrando nessas estruturas. E eu concordo com o Buckminster Fuller, e eu gosto de... Tem uma imagem que é assim, quando a gente olha o sistema político, o sistema econômico, você olha assim, ele parece um monolito de cimento, assim, uma coisa gigantesca, é um meteorito, um sei lá o quê. Só que se você chegar mais perto e olhar, aquilo lá tá cheio de rachadura, aquele negócio lá tá tudo apodrecendo. E não existe coisa melhor que eu conheço na minha vida do que planta. Então, assim, é uma semente de amor em cada rachadura do sistema para fazer esse negócio compostar logo. Maravilhoso. E você sabe que te escutando, né, e vendo aqui que a gente tem dois rapazes de 14 anos aqui na sala, né, que estão tendo a oportunidade de te escutar, de estar nesse papo, fico imaginando que legado é esse, né, que a gente está também deixando para essas gerações. Porque o que eu vejo de jovem deprimido, olhando para esse sistema que foi deixado e falando assim, não vejo, não tenho lugar nesse lugar, meus valores não batem, né? Mas também não sabe uma outra coisa, né? Então eu acho que é isso que você está falando. A gente está mostrando que tem um outro mundo possível, né? E que a gente pode sair desse sonho americanizado, inclusive, né? Das pessoas, de ter um monte de coisa, de consumir e tudo mais. Então, me parece do que a gente está falando aqui é uma grande transformação de valores. É disso que a gente está falando, né? Que vai se materializando com coisas. Maravilhoso a gente ter esses jovens de 14 anos, que aí eles vão ser mais capazes de ir além, porque o próprio David Holmgren, né, um dos sistematizadores da permacultura, falando da vida dele, ele fala que ele tem um filho, né? Ele percebe que para o filho dele algumas transformações foram muito mais simples do que para ele, porque assim não está calcificado o negócio. Então, meninos, como é o nome de vocês? Como é o nome deles? Como é o nome de vocês? Esse é o Arthur. Oi, Arthur. E tem o Douglas, que está ali um pouquinho mais longe. Olha, Arthur e Douglas, é uma honra estar nessa roda de conversa com vocês. E eu acho que vocês vão conseguir plantar tanta semente, levando essa conversa para os amigos de vocês, para os irmãos, para os primos, para a escola. Acho que assim, vocês estão com o poder na mão e vão em frente. Nós que somos mais velhos, eu coloco assim, o meu principal emprego daqui para frente é ser... Ai, é aqueles... Essa pergunta para ela. Não tem emprego daqui para frente. Nossa. Nossa, congelou um pouco demais. É, lógico. Mas é aqueles, são aqueles 4 segundos. Não, mas tem muito baixo, né? Agora meu pau mesmo, caiu. Será? Caiu.
Ajuda se o povo desligar as Muito bem. internets ou não? Peraí, Oi, Cláudia, infelizmente congelou tua imagem que a gente te perdeu. O seu sonho, O sonho, não, meu Emprego? principal emprego agora é secretária das novas gerações. Então, assim, eu estou aqui para ser secretária de vocês, do Atudo Douglas, e contem com a gente. E a gente está aí dando uma de formiga para vocês já chegarem no formigueiro completo ou vocês conseguirem ser minhoca. Nós estamos preparando tudo aí. Arrasou, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem. Tem mais alguma questão ou você quer continuar? Tem mais alguma coisa? Tinha um quarto ponto, né? É, O quarto ponto. isso. Meu quarto ponto, eu posso ficar aqui falando até amanhã de manhã, mas acho que eu vou ser sucinta, né? Que é uma experiência muito específica, faz mais de 10 anos que eu sou uma das fundadoras e uma das cuidadoras da Horta das Corujas, que é a primeira horta comunitária em espaço público aberto de São Paulo, que fez 10 anos agora em 2022. E essa horta é muito transformadora na minha vida e é muito transformadora na vida de muitas pessoas e inspirou muitas outras iniciativas que não são iguais, porque nada é igual nessa vida, de ocupação do espaço público pela comunidade em muitos lugares. E aí eu quero só comentar algumas funções de uma horta comunitária urbana, né? Primeiro é prototipagem de solução. A Horta das Corujas é uma maquete, ela tem 800 metros quadrados e ela tem 5 nascentes de água limpa no meio de uma praça de São Paulo. E aí, quando a gente começou, era solo degradado, seco e duro, e a prefeitura faz o favor de fazer o manejo todo errado para o lado de fora, eles vão tirando matéria orgânica, então a horta está no meio de uma praça de solo degradado, lixiviado, cheio de erosão, e de repente, da cerca para dentro é mais fresco, mais úmido, tem 5 nascentes, tem uma biodiversidade incrível, ela está dentro de uma praça bem maior, então a praça é um silêncio, quando você entra na horta você ouve os animais, porque aquilo é uma explosão de vida, então assim, tem essa função de prototipar e de falar, olha o que acontece num território em 10 anos de trabalho e olha o que acontece quando a gente continua fazendo o manejo convencional, que é todo errado, né? Vai só piorando a erosão e tudo mais. Então, tem esse aspecto. Uma horta em espaço público, ela é como se fosse um outdoor, ou como se fosse um portal para um outro tipo de mundo, né? E isso se alinha super com a fala da Fabiana, da função do Terra Luminos no mundo, né? As pessoas que chegam aí são profundamente tocadas e se modificam e tudo mais. Mas vocês estão numa zona rural, em que para a pessoa chegar aí, muitas vezes ela tem a intenção de chegar aí. E quando a gente vai para um espaço público, principalmente numa cidade como São Paulo, mas pode ser em qualquer outro lugar, a pessoa está passando, aquilo literalmente está no meio da cidade. Tem várias histórias de pessoas, não só na Horta das Corujas, a Horta do Ciclista, que é uma horta que tem 1000 problemas, e ela é na Avenida Paulista, e é o caos aquilo lá, mas aquilo já mudou a vida de várias pessoas, mudou mesmo, tipo assim, epifania, a pessoa está andando na Avenida Paulista e, de repente, vê um lugar que é um canteiro redondo, assim, de uns 20 metros de diâmetro, menos, 15, 10 metros de diâmetro, e lá se pratica agroecologia. E tem gente que literalmente parou, congelou, olhou e falou assim, minha vida mudou, vou fazer outra coisa. Tem gente que virou agricultor por causa disso, tem gente que foi morar em ecovila por causa disso. Então, assim, nós ainda somos poucos. E durante muito tempo, agora eu vou falar de mim, eu me sentia uma ET nesse mundo, porque eu não conhecia a galera do alternativo. Eu estava lá na minha vida, com meu marido, com a minha família,
e só eu tinha angústias e desejos que tinham a ver com uma coisa que eu nem sabia, que chamava permacultura, porque eu não conhecia, e eu era uma ET perdida nesse mundo. E aí, uma das funções da minha vida, das minhas ações hoje em dia, é ir reunindo ET, né? Então, os projetos terem visibilidade, muitas vezes eles têm essa função. E isso foi maravilhoso durante a campanha e o mandato coletivo da bancada ativista, porque a gente começou a fazer isso no interior, a gente criava eventos chamados bancada escuta, e ia lá para Guaratinguetá, para Araçatuba, para Botucatu, para um monte de cidades, e colocava nas redes, né? Assim, olha, terça-feira às 6 da tarde a gente vai sentar na praça e conversar sobre permacultura, sobre meio ambiente, sobre sociocracia, sobre sei lá eu o quê. E, de repente, começavam a aparecer os ETs, né? Então, assim, isso foi uma experiência que se repetiu muitas vezes. Eu lembro que uma vez eu estava em Araçatuba e a gente foi fazer lá um encontro, que até era numa casa permacultural de uma pessoa, e jogamos isso, né? Post de Facebook, nem tinha Instagram direito na época, e aí, de repente, aparece um casal de meninas que morava lá há não sei quantos meses. Assim, elas literalmente não tinham uma amiga, porque as duas gostavam de plantar. Assim, na vizinhança, elas não tinham ninguém. E, de repente, elas chegavam lá e parecia que elas tinham entrado num portal mágico e chegaram no planeta onde as pessoas estavam em sintonia com elas. Então, tem essa função muito importante da gente se manifestar de alguma forma. É como aquela história do João e Maria, né, que vai deixando a migalhinha de pão. A gente criar uma trilha, a gente precisa ajudar as pessoas a nos encontrarem, porque tem muita gente por aí se sentindo deslocada, se sentindo sozinha, se sentindo um ET, e, na verdade, é a galera da nossa tribo, né? E a última função que eu vou comentar aqui, última não, que eu consigo pensar agora, porque tem 129 mil assuntos para falar sobre isso, mas é uma conversa que eu já tive várias vezes com a Karin Hanze. Não sei se vocês conhecem a Karin Hanze. Então, a Karin é filha da Marcia Hanze. A Marcia Hanze é a primeira permacultora do Brasil. A Marcia tem quase 80 anos hoje em dia, ela vive no epicentro d'Alva, lá na Bahia, e a Karen é a filha mais nova dela, que vive no epicentro d'Alva, que é ali na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, ali depois de Atibaia, né? E a Karen é minha amiga, eu conheci por esses caminhos permaculturais da vida, e eu brincava com ela que eu trabalho no departamento de expedição e ela trabalha no departamento de recepção, que eu acho que também o Terra Luminos tem a ver com isso. Então, assim, muitas vezes a horta urbana serve para a pessoa adquirir alguma capacitação, porque alguém que está lá no iFood, apartamento, Netflix, videogame, para sair de lá e chegar no barro da bioconstrução de uma vez só, não dá. E assim, é muito complicado. Então, uma horta urbana, muitas vezes, ela representa uma possibilidade de transição, uma possibilidade de encontrar pessoas que vão dar dicas sobre plantio, sobre permacultura, sobre sociocracia, sobre consumir menos, sobre, enfim, todos esses assuntos da nossa vida, né? E isso vai treinando. E uma hora a pessoa fala, essa horta aqui já não me atende. Eu vou lá para o Luminos ser residente, vou lá para a Ecovila X, ou eu vou lá para o Epicentro d'Alva. Então, essa é a minha brincadeira com a Karen, que é como se eu fosse uma agência de correio, né? Eu não, mas a Horta das Corujas e a função do permacultor urbano tem muito a ver com isso, né? Além de, nas grandes cidades, é onde estão a maior parte das pessoas, a maior parte dos eleitores. Então, a gente vai mudando essa cultura e, ao mesmo tempo, falando assim, vem aqui, não sei o que lá, você já cumpriu o seu ciclo aqui, você quer mais? Então,
vai lá para o Luminos, vai lá para o Epicentro Dalva, vai lá para Vai lá para Ecovila Mauê também, que está muito bem representada aqui, que é a Ecovila onde a Adriana e o Moacir estão polinizando, cultivando lá também. Põe na tua lista. Mauê? Fica em Baipendi, Minas Gerais, e eles estão com um projeto lindíssimo lá também. Então, bota aí na tua correspondência também para mandar a gente Você para sabe lá. que essa semana eu falei com a Tati Zaratin e ela estava falando de Baipendi. É isso Ela mesmo. está por lá? A Tati é parceira da Adriana e do Moacir, tá falando aqui. Ó. Olha só a sincronicidade. Eu falei com ela essa semana, ela falou: estou morando em Baipendi, vem aqui me visitar. Olha só como é a vida. Então vai, muito bom. E você sabe que te escutando agora, Cláudia, surgiu aqui uma ideia aqui numa conversa paralela, que é da gente adotar uma horta urbana no município de Juquitiba, que é um município, você vê, né? A gente está no município com a maior cobertura vegetal da região metropolitana de São Paulo. No entanto, o centro da cidade é triste, não tem vegetação, não tem nada coletivo. A própria Praça Central, assim, é super urbanizada, né, Arthur? Então, a gente podia pensar como ideia, a gente podia fazer isso. E em São Paulo também, da gente adotar e incentivar uma horta urbana em São Paulo, que também já ajuda a fazer, né? Vai de vez em quando para São Paulo, já vai lá dar os toques. Acho que é o que você traz, né? De criar esses pequenos oásis dentro dos centros urbanos, pode mudar a vida de muita gente, a gente sabe disso, e pelo menos vai trazendo a cultura regenerativa, né, para dentro desse lugar degradado, né? Degradado. E é uma mudança cognitiva muito profunda. Assim, o espaço da Horta das Corujas, quem já conheceu, né, é agroecológico, então ele não é aquilo que a pessoa imagina de horta, aquele pelotão de alface e tudo mais. Aquilo, entre aspas, para muitas pessoas é caótico. Muita gente precisa ir várias vezes para conseguir entrar na horta. Então, tem uma decolonização do olhar, tem muita gente assim se sente muito inseguro de andar num chão que não que é irregular, que as coisas não estão organizadas. E isso tem uma mudança, assim, eu não sou neurocientista, mas um neurocientista ia falar, sei lá, do sistema límbico, sei lá, alguma coisa assim. É uma mudança cognitiva profunda. Então, quando vocês falam, né, quando Fabiana fala, vamos fazer uma horta lá no centro de Juquitiba, isso é uma agulha de acupuntura, assim, muito poderosa, porque, assim, a pessoa está andando, né, e a gente é influenciado por esse concreto, linha reta, não tem uma planta, não tem vida. De repente, surge um outro modelo, aquilo lá vai realmente balançar e chacoalhar, viu? É interessante, né? Porque o que o sistema patriarcal, industrial, a sociedade baseada em minério acaba trazendo é essa estética higiênica, né? Então, essa ideia que você, né, que a própria agrofloresta traz, que parece bagunçado, né? Então, a gente precisa descondicionar realmente esse olhar para o que é bagunçado e o que não é, né? O que é da natureza. A gente entra, faz uma trilha na natureza, você vai ver um monte de galho caído, né? Você vai ver os fungos, vai ver um monte de coisa ali, que é essa natureza caórdica, né? Que está presente no meio ambiente. Então, a gente está muito interessado também em cada vez mais poder ficar confortável com essa estética que não é essa estética higiênica, né? E é um jeito não verbal de comunicar, porque eu estou aqui nessa falação com vocês e estou falando ali com o córtex pré-frontal de todo mundo, né? E quando a gente cria um ambiente físico, e aí você não precisa falar nada e as coisas vão acontecendo de uma maneira muito potencializada. É verdade. Alguém tem mais alguma questão que gostaria de trazer para a Adriana? Vou ver nosso horário aqui. Tem alguma pergunta? A Cláudia, desculpa, que eu estou falando com a Adriana já faz mais de uma semana aqui. Para a Cláudia. O Glenn Suba acabou de chegar também, veio de uma reunião lá do
do Conselho de Turismo Municipal. Então, porque tem essa questão com Juquitiba. Formigando lá. Então, essa é formigando total, porque o município de Juquitiba, a gente está nesse momento podendo mudar o destino de um município inteiro, que pode ficar degradado, devastado em alguns anos, se não tiver uma ação assim muito forte, né? Se ninguém fizer nada, a gente já sabe o que vai acontecer, vai virar uma Itapecerica da Serra. Então, nesse momento, o nosso ativismo aqui é muito local, é bastante forte de mudança de cultura, né? E aí a cidade tem todo esse discurso de que, qual é o nosso forte da economia? É turismo. Mas a própria cidade, o que tem de turismo? Tem rafting, tem 2 estações de rafting aqui, e eles acham que isso é turismo, entende? Então, acho que se a gente puder trazer esse projeto, né? E aí fica aqui um pensamento para nós estamos com uma linha de pesquisa junto com... Acabamos de fechar uma parceria com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, que tem uma galera muito interessante. Então, quem sabe a gente até, dentro do centro de pesquisa do Terra Luminos, com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, a gente pode fazer uma proposta para a prefeitura, porque é isso, os servidores públicos não tá no modelo mental deles, né? De que é possível fazer um espaço permacultural dentro do município, criar esse município mais permacultural. Então, para que, inclusive, se torne uma instância turística, um destino turístico, né? Que imagino só que interessante, as pessoas e esses jovens todos que estão buscando mais inspiração permacultural, né? Que, puxa, vamos lá em Juquitiba passar o final de semana, que é pertinho, e lá a gente tem, né, todas as informações, né? E a cidade inteira pode inspirar através dos seus equipamentos públicos, né? Olha, horta, assim, já se tornou uma coisa bem turística. Por exemplo, a Horta das Corujas é um ponto turístico da cidade de São Paulo. A gente recebe, né, informal, porque tudo cuidado, não recebemos nenhum centavo, não é esse o objetivo, mas vem visitante do Brasil inteiro, do mundo inteiro, porque assim, a nascente no meio da cidade, de repente tem comida nascendo no solo, é difícil pra caramba cuidar. Vocês são super bem-vindos para visitar quando estiverem em São Paulo para a gente trocar uma ideia, mas é isso mesmo. E talvez pelo poder local, aí os vereadores e tal, não estejam enxergando ainda o potencial de atração de pessoas que um espaço agroflorestal, agroecológico, urbano tem, mas rapidamente vai se tornar um charme, né? E aí vai virar um sucesso e vai ser incrível. Onde que fica a Horta das Corujas mesmo? A Madalena. Na Vila Madalena. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui da Isa de como funciona. É a comunidade local que cuida? São todos voluntários, é isso? Então, pode contar um pouquinho o funcionamento? Assim, o grupo da Horta, né? Assim, todo dia tem centenas de visitantes e tudo mais. Poucas pessoas pegam no pesado. Acho que não cabe aqui hoje explicar o que é cuidar de uma horta. Uma horta em espaço público, eu brinco que é treinamento para ser monge, porque milhares vão se beneficiar da horta, centenas vão lá roubar coisas e 3 trabalham, pegam no pesado mesmo. Então, assim, é um trabalho missionário, né? Mas está lá, é uma horta de 800 metros quadrados, com uma cerquinha, e de repente você chegou num oásis, porque no meio de uma praça tem 5 nascentes, tem os 300 tipos de planta, as crianças, a gente já tem gerações de criança, né? Quando a horta começou, tinha criança de 2 anos, que a gente já tem 12. Essas crianças a gente já percebe que o chip vem diferente. Então, assim, uma mãe que consegue, no meio de uma cidade, levar um bebê num espaço que é organizado daquele jeito, o cérebro desta criança já ele é formatado de uma outra maneira, né? Então isso tem um poder absurdo. E as pessoas que eram estudantes, né, estavam no ginásio quando a horta começou, a gente já está se formando. Então assim, isso já faz parte
da vida de muita gente. Tem pessoas que eu atendi lá, dando entrevista para jornal da escola, que hoje em dia é biólogo formado, né? Então, isso é maravilhoso. E há uma demanda, só para terminar, porque assim, se eu começar a falar disso, nós vamos aqui até domingo à tarde. Mas assim, existe uma demanda muito grande. Eu já tive bebês, na verdade, bebês, né? Porque eu sou mãe de gêmeos. Essa mãe com essa criança pequena não tem onde levar essa criança. Muitas vezes leva no shopping, que é horroroso, porque não tem uma criança pequena, ela quer ver a pedrinha, a borboletinha. A gente colocou, desde que a horta começou, aquela dormideira. Dormideira é um sucesso. Assim, os bebês ficam enlouquecidos. Aquela planta que você põe o dedo e fecha. Aquilo lá, primeiro grupo de criança que a gente recebeu na horta, a criança olhou, virou e falou assim: tá bom, e aquela planta que você toca e fecha? A gente não tinha, porque não é comestível. Importamos lá do interior, é um sucesso a tal da dormideira, assim. E para as mães é um alento ter um lugar que tem uma cacimba, que tem peixinho, isso no meio da cidade. Então, assim, eu acredito que em Juquitiba deve ter muitas mães com uma criança de 1 ano e meio e fala assim: o que eu vou fazer nesta meia hora? E a possibilidade de estar num jardim faz toda a diferença. Isso não acontece só nas corujas, tá? Vou dar um rápido depoimento. A dona Sebastiana tem uma horta em São Mateus, que é um dos bairros mais pobres de São Paulo, uma horta agroecológica. Ela vende lá as verduras que ela produz, as ervas e tal. E São Mateus não tem parque, não tem praça. Então, o que acontece no fim de semana? As mães vão com as crianças lá para comprar um pé de alface e um ramo de alecrim, mas para conseguir deixar aquela criança ao ar livre, 15 minutos, que não seja numa rua movimentada. Que loucura. Nossa, que inspiradoras essas iniciativas, né? E o quanto a gente se torce para que isso possa frutificar, florescer, espalhar, ser polinizado, né? Para cada vez mais espaços, que essa moda pegue. Não é? Ai, ai, com o bracinho. É bom mostrar seu bracinho aí. O Glenn não tinha visto ainda, você viu? Ó? O braço da Cláudia. Olha só. Adorei, faz L. É o L, ela tá de L. Verdade. Muito bom. Alguém tem mais alguma questão ou comentário que gostaria de trazer para a Cláudia? Dúvida? Nossa professora. Ai, Cláudia, eu só quero agradecer, né, a sua participação ilustre. Eu acho que se você estivesse aqui, a gente ia se abraçar, você ia passear aqui nesses matos, mas eu tenho certeza que a sua contribuição para o PDC foi dada, né? Em grande Então, estilo. muito legal. Gratidão. Muito bom. Olha, eu me sinto honrada, eu queria muito estar aí com vocês. Eu já tinha falado para todo mundo, eu falei assim, eu vou para o Terra Luminos e eles vão fazer uma festa para mim lá. E ia ser incrível passar meu aniversário com vocês. Vai ficar para a próxima. Eu vou para Baependi, viu, Adriana? Me aguarde lá. Vá mesmo. E no Luminos eu já fui e volto em breve. Ótimo, com certeza. O Glenn quer fazer uma pergunta aqui, aí a gente faz um auezinho de aniversário. Não é uma pergunta, talvez talvez um pedido de mais informações sobre, porque eu fui bastante ativa nessa reunião do Conselho do Turismo e que dei muita ideia de como a gente consegue montar essa parceria público-privado, que nosso município é pobre, pequeno, mal estruturado, e tem um monte de empresário na área do turismo cobrando da prefeitura e tentar quebrar esse hábito das pessoas reclamar de braços cruzados, não fica pedindo, e, entendeu?
mostrando os exemplos nossos de como a gente chega junto com a prefeitura, pedindo, e aí, o que que a gente pode fazer, o que que a gente pode fazer para melhorar a situação. E desdobrou dessa reunião a necessidade, porque 3 funcionários da Câmara, diretor da Câmara, assistente do presidente da Câmara e a outro cara, falamos sobre uma reunião que eles vamos fazer com a comandante da Polícia Militar para a gente reativar o CONSEG, o Conselho de Segurança da região, e CODEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, Conselho Municipal do Meio Ambiente. E que como criar esses mecanismos de maior engajamento da população, porque, infelizmente, esse é um dos principais problemas aqui. Essa falta de envolvimento, falta da cultura de cidadania, entendeu? Então, a gente estava falando como a gente consegue trazer essa cultura para dentro, quais exemplos, quais narrativas que a gente pode estar trazendo, usando como exemplo para as pessoas se inspirarem, entendeu? É isso. Muito bom, Glenn. Olha, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Assim, eu não tenho a resposta, não, eu tenho uma reflexão, e a minha reflexão tem a ver com o percurso histórico do Brasil, né? Que é um país extremamente injusto, um país que foi invadido, um país onde a escravidão durou mais de 3 séculos, um país onde as populações tradicionais foram praticamente varridas, felizmente muitos povos sobreviveram, outros não, né? Então, essas pessoas que não se envolvem, não é culpa, sei lá, né? Tem muito problema muito profundo na história de vida de cada uma dessas pessoas, uma enorme desconfiança, porque foram pessoas que foram espoliadas por gerações e gerações e gerações, então é uma desconfiança do que é público, uma desconfiança do que pode ser comunitário, né? Agora, eu acho que surgiu uma ideia aí que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que vai ser difícil pra caramba, porque já vou dar o spoiler. Se vocês fizerem essa horta, vai gente lá roubar, vai gente lá destruir, vai ter que ser resiliente, né? Vão fazer isso até para testar, sabe? Quem são esses que eles acham que são os ursinhos carinhosos que vão chegar aqui? Eles acham que é isso, é só a gente se abraçar na praça, né? Esse povo meio hippie, vamos mostrar que a vida não é assim, vão testar vocês muito. Mas se vocês conseguirem criar espaços, e a gente estava falando dessa imagem, né? Se essa mãe com essa criança de 1 ano e meio tiver um espaço seguro, legal, com borboleta para levar essa criança no sábado, vocês vão começar a conquistar os corações e aí vai começar a animar. Então, mas assim, vai ser difícil pra caralho. E são 500 anos. Eu vou contar uma história que o Lucas Ciola contou. O Lucas Ciola é meu colega, permacultor, do Permasampa, e ele trabalha com a comunidade Guarani há muito tempo no Jaraguá. E ele trabalhava com as crianças, né? E resolveram fazer uma horta lá e plantar milho. Milho, comunidade Guarani, criança, coisa mais linda do mundo. E plantaram milho, como todo mundo sabe, o milho demora uns 4 meses e tal, e de repente estava na hora de colher e eles chegaram lá com todas as crianças que tinham plantado milho, coisa mais mágica, aquele grãozinho pôs na terra, ficou uma coisa enorme, com espiga cabeluda, e o dia deles chegarem, se reunirem e colher, uma senhora da própria comunidade pegou um cesto e tirou todas as espigas de milho e levou embora para a casa dela. Né? Paralelo, na Horta das Cruzes, eu nunca consegui colher uma espiga, porque as pessoas tiram antes. Enfim, as crianças ficaram muito decepcionadas. E aí, o que o Lucas sentou com todo mundo e conversou? Falou assim, gente, o que acontece nesse país há 520 anos? O que foi a cultura que veio para cá?
Não era roubar tudo, explorar, né? É isso, é o que está dado, é o que a gente precisa modificar. Então, quando o Glenn fala dessa, talvez, apatia, dessa descrença, e a Fabiana fala, a cidade é cinza, talvez as pessoas estejam com o coração em pedra, cinza, né? Muito difícil. Então, é isso aí. Isso mesmo. E por isso a gente se coloca como uma base de cultura regenerativa. E a gente sabe que o caminho não é linear, não é fácil, e, enfim, mas e ao mesmo tempo é cheio de propósito, é cheio de inspiração, de conexão com os valores. Então, de que vale, né? Onde nós vamos botar nosso tempo, né, Cláudia? Acho que essa que é a grande história. Nós vamos botar nosso tempo naquilo que faz sentido para nós e com foco no processo, né? Acreditando que quanto mais a gente investe no processo e quanto mais a gente forma rede, porque parece que está muito aí também essa, né? O sucesso da nossa missão. É a gente se ver como uma rede colaborativa mesmo, né? Acho que é aí que a gente fica. Tem duas pessoas muito poderosas nesse. Ai, Quem são as quem pessoas? eu quero conhecer as pessoas. Tchã. Não, trava sempre no mistério. Ai, travou, Vocês a gente não escutou. congelaram, eu não sei se vocês me Não, ouviram. duas mas pessoas muito poderosas. muito poderosas, o Arthur e o Douglas. Ah! Tenho certeza que eles são o caminho para o coração de muita gente. É isso aí. Eu acho que o Douglas tá meio chumbado lá, coitado, tá meio cansado. Mas é isso mesmo. E por isso a gente está assim, celebrando tanto a presença deles aqui, né? Que são os primeiros, os pioneiros, né, da comunidade local que estão chegando. E a gente está aqui para fazer esse trabalho ser muito expandido mesmo e sair das fronteiras do Luminos. E é para isso que a gente está aqui. Bom, tem mais alguma questão? Encerrar? Como é que estamos? Canta parabéns. Vamos cantar parabéns para Cláudia, então? Ê! Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva Cláudia! Muita saúde para você, minha querida, muita força, parcerias maravilhosas, esse novo ciclo, que você tenha Muito junto, que você precisa, muito junto. muita prosperidade. Obrigada, gente, por me aguentarem online. Agora Ai, delícia! Adoramos! Venha nos visitar. Foi maravilhoso. A gente está te esperando aqui assim que der. Tá bom? Tamo junto, querida. Um grande beijo. Gratidão imensa. Beijo. Beijo.